Oi, gente! Oi, pessoal! Oi, Pedro! Oi, Dani! Oi, Mari! Hoje Olá, boa noite. é o visitante aqui, o Pedro, que vai nos contar um pouco da história dele. Pedro, te apresenta para nós e para o pessoal que está nos assistindo. Tudo bom, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Meu nome é Pedro, eu tenho 44 anos, né? Eu sou porto-alegrense, mas resido hoje em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? E eu sou casado, tenho um filho de 7 anos, o Samuel, e eu tenho uma história de vida assim, a partir de 2013, sim, fim de 2013 para cá, que foi uma mudança bem forte, bem brusca, né? Eu Ou pesava seja, sempre... 5 anos, né, Pedro? 13, eu estava aqui fazendo os cálculos, 13, 14, 15, Exatamente. 17, 5 anos atrás. No fim de dezembro, de novembro, assim, 4, 5 anos, exatamente. Né? Eu sou casado com a minha esposa desde 2009, né? Nós moramos juntos. E aí, desde então, eu tive um engorde muito grande, né? De 2009 para cá, quando nasceu meu filho. Então, eu engordei 72 quilos, né? Uau! E aí, eu sempre tinha o incentivo da minha esposa de me levar para o Vigilância do Peso, só que eu sempre resistia, porque eu não queria mudar de ter uma nova atitude, mudar de vida, eu queria continuar como eu estava. Só que num determinado dia, num sábado, ela pegou as coisas dela e foi para a reunião do Vigilância do Peso e falou, se tu não quiser ir, não vai, eu vou. Aí aquilo me bateu forte, assim, né? Ela frequentava o Vigilantes do Peso ou não? Ela tinha frequentado há algum tempo já, né? Eu não me recordo o ano, mas aí tinha parado e queria retornar. Legal. Né? E ela tava preocupada comigo, porque eu estava muito gordo. Muito Sim, gordo. 72 quilos não é pouca coisa esse engorde, Não, né, Pedro? E eu sou um cara que tenho baixa estatura, eu sou baixinho. Eu tenho 1,71 m, né? Imagina só, uma pessoa com 1,71 m pesando 152 quilos. Não. Era muito gordo. 152. 1,52, exatamente. Gente, é. E aí, assim, eu comecei na reunião do Vigilância do Peso, né? Isso em novembro de 2013, dia 30 de novembro de 2013. E aí eu fui na reunião meio que de arrasto, assim, tá bom, vou ir. E aí, enfim, aí a dinâmica do Vigilância, tem a palestra e tal, e aí me pesaram, me falaram, olha, o programa é assim, assim, assim. E aí eu me dei uma meta, mas aqui eu me dei uma meta meio que me sabotando já. Tipo assim, eu tenho que emagrecer, se eu não emagrecer 3 quilos, eu não vou mais. Entendeu? Tipo assim, ó, para não cumprir, assim, sabe? Sim, Para não continuar. que a gente faz muito. Eu Só que tô na rindo primeira que semana- conheço, eu já fiz isso. Meio que se sabotar, né? Isso. E aí na primeira semana, quando eu fiz a pesagem, no outro sábado eu tinha emagrecido 3,5 kg. Aí eu falei, bom, então vou ter que fazer. Só que eu vou fazer Engole certo. essa, né? Chupa essa manga. Aí eu assim, ó, vou fazer porque agora vou me dispor a fazer. E comecei a fazer. O bom desse processo todo é que o emagrecimento ele é sustentável, ele é devagar. Tinha vezes no começo eu perdi muito peso rápido. No primeiro ano eu perdi 53 quilos. Imagina, Em um ano. Pedro. Né? E aí no segundo ano deu 14 quilos, alguma coisa, e no terceiro ano, pro quarto, eu fiquei parado, não emagreci 1 quilo, fiquei estacionado no platô, e nesse ano agora eu comecei a recuperar, quando fechou agora os 71 quilos, né? Então a minha história é quilos, gente. 72. É o que nós estávamos conversando, né? É devagar, gente. Assim como a gente engorda e é aos poucos, e quando a gente vê já foi, é assim o emagrecimento. Devagar. Tem que ter paciência, né, Pedro? Tem que ter resiliência. Paciência e persistência também, porque olha, é Eu uma ia coisa que eu sempre dizer, falo. como é que tu fez para te manter motivado, Pedro, esse 1 ano de platô? Porque tem gente que fica ali 2, 3 meses sem emagrecer e já acha que não tá nada funcionando e já abre Claro. mão,
não adianta mesmo e larga fora, né? Eu sempre digo assim nas reuniões, que o bom das reuniões é que tu conversa muito com as pessoas que são teus pares, eles são pessoas iguais a ti, uns com mais peso, outros com menos peso. Tem gente que precisa emagrecer 72 quilos, como no meu caso, e tem gente que precisa emagrecer 2 quilos, mas o barco, está todo mundo no mesmo barco. Então, uma coisa que eu sempre falo foi assim, eu fiz, entre aspas, a besteira de ter engordado 72 quilos, eu tenho que buscar isso de uma forma. Se eu engordei, eu posso emagrecer, porque o meu peso não é esse. Meu peso era um pouquinho, mais ou menos nesse que eu estou hoje, era um pouquinho menos. Então, assim, foi complicado, porque no primeiro ano foi muito rápido. Eu me motivei muito, todo dia, toda semana. No Quando segundo tá ano, perdendo mais é ou fácil menos, estar motivado, né? claro, porque o combustível para emagrecer é o próprio emagrecimento, né? Tu te motiva, tu emagrece, tu te motiva. Então, foi assim, uma coisa que eu sempre botei, eu botei assim um foco, como se fosse uma ponte, assim, né? Eu tinha que atravessar aquela ponte e eu ter que chegar lá. Então, a minha motivação, primeiro, meu filho também, minha esposa, são pessoas que são próximas de mim, né? E aí eu disse, olha, eu vou ter que buscar isso aí, de alguma forma. Mesmo eu tendo ficado um ano parado, eu não admito engordar meio grama mais. Por tudo Fica que eu de passei. olho sempre agora, né? É bem como diz o... Sempre. Eu também faço vigilantes do peso e eu acho que essa palavra vigilância, para quem uma vez já pesou tanto assim, tem que ser constante, assim, tu ficar atento. Sempre. Não, tem uma coisa assim que é bem, bem complicada, assim, porque às vezes, tu sabe, né, Mara, que tu também faz o vigilante, tu sabe que tu pode ter emagrecido X quilos lá, ou no meu caso 71, quase 72, mas a vontade que eu tenho é a mesma, de quando eu tinha 150 quilos, não muda. O que muda é o fato de eu saber, se eu começar a comer aquilo que eu comia antes, eu vou engordar, ou eu vou passar mal, vou ter um problema de estômago, alguma coisa assim, né? Então eu botei na minha cabeça. A consciência que tu vai adquirindo, né? De fazer escolhas mais saudáveis. Né? Pedro, aos poucos, por isso agora tu falaste em vontade, me veio uma questão. Porque claro. eu nunca pesei tanto, tá? Mas eu fui a 14 quilos a mais do que o meu peso normal. O meu corpo já descompensou completamente. Já não era mais o mesmo. Ele já não entendia muita coisa que acontecia. Mas agora que eu tô nesse novo hábito, vamos dizer assim, por exemplo, hoje vou te dar um exemplo. Ontem de tarde, eu fiz negrinho, tá? O famoso brigadeiro. Eu comi 2, 3 colheres, aquilo já assim... Não foi como antes, né? Não. Eu comeria o prato inteiro há 3 meses atrás, 4 meses atrás. E hoje, o doce já me repugna. Isso aconteceu contigo em algum momento? Acontece até hoje. Principalmente com carne, que eu gosto muito de carne. Hoje aconteceu isso comigo. Eu fui almoçar na minha mãe em Porto Alegre, e a minha mãe é ótima cozinheira, assim, né? E aí ela fez um prato numa carne no forno, eu comecei a comer, quando eu vi assim, comecei a me encher, e eu tô até agora, eu almocei era 1h da tarde. Então o meu organismo acostumou a comer menos, e eu quando tento comer aquilo que a minha cabeça pede, eu me ralo, que nem no teu caso, com o negrinho, com o brigadeiro. Que tu tinha um costume anterior, né? Isso, o cérebro não acompanha, né? Eu acho que não acompanha o tamanho do estômago. Exatamente, a nossa cabeça por isso que é complicado, assim, por isso que o emagrecimento a longo prazo, claro que as pessoas querem emagrecer pro verão agora, mas é complicado, tem que ter uma consciência que se tu não emagrecer nesse verão, no outro tu vai estar legal. Eu pensava assim também. Então tu tem que fazer aos poucos para tua cabeça acostumar e pro teu organismo também acostumando a tua própria pele. Tem gente que visto o pessoal que faz bariátrica, eles nada contra, óbvio que não, eu conheço, tenho amicíssimos meus que fizeram a bariátrica e estão bem hoje. Mas a diferença do emagrecimento lento e sustentável é que a tua pele ela não fica... Claro, eu tenho alguns pontos no meu abdômen que ainda
poxa, imagina, eu tinha 150 quilos e era concentrado praticamente na barriga. Sim. O homem é muito na barriga. E aí eu fiquei com algumas coisinhas e tal. Mas o meu braço hoje ele não é pelancudo, minhas pernas também não. Então, Gente, vou essa é a contar pra vantagem. vocês. Eu conheci o Pedro numa reunião do Vigilantes do Peso, que ele foi lá na nossa turma, lembra, Pedro? Me E lembro, claro. todo mundo olhava e dizia assim, mas quem será que é o Pedro? Aquele rapaz é o Pedro? Não pode ser, porque o Pedro é o cara que emagreceu 70 quilos, estaria muito mais flácido. Esse cara não tá assim. É Ele verdade, tá as assim, pessoas ó. me falam direto. Ele tá, tu não diz, tu olha o Pedro na rua, tu não diz, voltou tudo, ou a maior parte, né, Pedro? Que nem tu falou, Claro. sobra alguma. Ninguém passa por algo assim sem ter alguma cicatriz, né? Com certeza. Mas quase tudo nesse devagarzinho voltou pro lugar. E me conta uma coisa, Pedro. Claro. A gente fala muito, é claro, que quando a gente pensa em emagrecer, a primeira coisa que quem precisa emagrecer pensa é na consequência do emagrecimento. É pele, tá com menor peso. Mas o que mais na tua vida mudou quando tu decidiu ser saudável, comer de maneira diferente, pensar de maneira diferente, que nem tu falou, e começar a mudar a tua cabeça? O que mais mudou na tua vida? Tu disse fisicamente, assim, ou mentalmente falando? Que outras áreas da tua vida, além da tua saúde, fisicamente tu ter ficado mais magro, mudou tua relação com a tua família, tua relação Sim. do dia a dia, do trabalho? Que outras áreas mudaram É, também? na verdade, assim, ó, eu era representante comercial, eu trabalhava com terno e gravata. E com 150 quilos no verão, imagina o que que era. Né? Então, eu tinha clientes que eu ia visitar, que eram empresas, fábricas, né? Que eu vendia móveis. Então, tu tinha que caminhar 1,5 km dentro da empresa. E às vezes eu não ia. Porque eu sabia que eu teria que ir lá naquela empresa, que eu ia suar muito, eu ia passar mal. E realmente eu tinha problemas de saúde. Uma coisa que até, só uma curiosidade, eu nunca tive alteração nos meus índices. Um pouquinho de glicose alterada, mas pressão normal, é uma coisa assim, meio estranha assim até, né? Mas enfim. Mas o que mudou foi a questão de eu poder me mexer melhor. Eu me mexi, na medida que tu vai emagrecendo, tu vai sentindo que coisas que tu não fazia antes, tu começa a fazer. Só para dar um exemplo, no meu carro, para abrir o combustível, era uma alavanca do lado do banco. Isso nunca mais esqueço isso na minha vida, isso nunca mais vou esquecer. Para tu abrir o compartimento do tanque, para o cara abastecer no posto, eu tinha que se abaixar um pouco. E quando eu estava muito gordo, eu não conseguia abaixar. O que eu fazia? Eu tinha que botar o banco todo para trás para eu poder me baixar. Virar de lado. Isso exatamente, e tirar todo o banco para trás. Então, toda vez que eu tinha que abastecer, era uma mão de obra. Isso é uma coisa que me marcou muito. Para eu tomar banho, para eu me secar também, tudo era difícil. Tudo era difícil. E na medida do tempo, isso foi devagar também, que nem o emagrecimento. Tu vai testando algumas coisas que tu quer fazer e tu começa a fazer e tu vai fazendo. Outra coisa também que mudou muito para mim foi o exercício físico. Eu tive que emagrecer uns 30 quilos para começar a caminhar. Ou correr nem pensar. Depois eu comecei a caminhar também, mudou isso. Eu comecei a dar pequenas corridas. Hoje eu tô meio paradão, mas tinha épocas, até o ano passado, que eu corria 10 quilômetros, tranquilo. Eu passei de uma inércia total para correr 10 quilômetros. Isso foi mudando também na minha vida, né? É maravilhoso. Maravilhoso, não, olha. É a liberdade, às vezes a gente não tem noção. Eu tava falando pra Dani, liberdade não é o fato de estar preso ou não estar preso, é tu poder ter a saúde para fazer o que tu quer fazer, sem passar esforço, né? Tem limitação, né? E escuta, Pedro, conta pra gente, porque a tua carreira também mudou, né? Isso aí te inspirou a seguir outros caminhos, experimentar novos mares. E como é que foi essa mudança? Desculpa aí, gente, tô me ajeitando aqui. Como é que foi que se sucedeu essa mudança? De onde é que veio toda essa... Fala um pouquinho pra gente o que tu tá fazendo agora. Porque tu acabou de dizer que tu anda meio parado e eu sei que parado tu não tá. Tu anda parado de exercício. Eu tô assim, ó, cheio de coisa para fazer. Vários projetos, assim. Na verdade,
eu já tinha falado anteriormente, eu era representante comercial e trabalhava em carro praticamente, enfim. Só que chegou uma época da minha carreira profissional que eu meio que, tipo assim, eu preciso fazer outra coisa na minha vida. Paralelo ao peso, assim, na verdade eu já tinha começado o regime, eu trabalhava numa empresa, essa empresa que eu era representante, e nesse meio tempo algumas coisas aconteceram, normais, assim, que quem trabalha muito tempo numa empresa tem vezes, só que ele foi muito forte, assim, esse meu rompimento, tipo assim, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu pedi para sair, ganhava um bom salário, tinha um bom salário. A minha esposa, ela estava só estudando, né, para concurso público, e aí eu trabalhava em casa, ela só estudava em casa e eu trabalhava. E o que aconteceu? Eu precisava fazer alguma coisa e pedi o desligamento, saí. E já no processo de emagrecimento. Só que assim, eu saí, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou trabalhar em outra empresa? Não vou. Do mesmo ramo, não vou. Aí que veio a sugestão do meu cunhado, o irmão da minha esposa, o Edmundo, e, cara, vai estudar gastronomia. Um cara que gosta de cozinhar. Na família era eu que fazia sempre as jantas, reunião de família, almoço, era eu que fazia. E aí, cara, eu vou fazer isso. Aí eu procurei algumas escolas em Porto Alegre e achei uma escola, né? E aí eu me inscrevi no curso de 2 anos e comecei a estudar gastronomia. Né, em 2015 foi quando eu comecei a estudar. Já em junho de 2015, eu resolvi fundar a minha empresa que eu tenho hoje, a Foco e Sabor, comidas congeladas e eventos. Então, em parceria com um amigo meu de Voti, que é uma cidade perto aqui de Porto Alegre, o Antônio, o Tonho, né, nós fundamos a Foco e Sabor, baseado em cima do cardápio do Vigilantes do Peso. Então, ou seja, comidas já equilibradas, já balanceadas em termos de... Tu pegou aquilo que foi uma mudança de vida para ti e resolveu estender isso, né? Que nem hoje eu e a Dani tentamos fazer aqui no canal, ajudar outras pessoas a equilibrar mais. Exato. Isso é muito legal. Exatamente. Legal, então, Pedro. Tipo assim, por que eu não... Muito bom isso. Eu fiz Senac. E tu? Eu fiz gastronomia no Senac. Eu fiz no IGA, no Instituto Gastronômico das Américas. Isso aí, o Instituto Fiz 2 anos. É uma maravilha, né, Pedro? Não, é ótimo, assim, eu aprendi coisas lá e hoje está me abrindo algumas portas hoje para onde eu quero, porque assim, a comida congelada hoje, eu teria que ter um volume muito grande, bem grande, para ter ter uma sustentabilidade maior. E eu preciso ir para o mercado, e eu estou indo para o mercado. Até amanhã eu estou começando a trabalhar no restaurante, um restaurante de nome em Porto Alegre, está dando tudo certo, e eu vou tocar meu projeto da Foco Sabor junto também. Então, a comida congelada tem muito também de ideologia minha também, sabe? Que nem falou a Mara, de eu passar para as pessoas a questão, assim, eu quero passar para elas aquilo que deu certo para mim. Claro, a pessoa tem que se ajudar, mas se eu puder ajudar, eu vou fazer isso. Entendeu? Então, eu entrego prato para a pessoa com tudo que ela precisa saber para ela ingerir aquele alimento por dia. Que legal, então, Pedro. Essa é a ideia também. Tu nos diga, por favor, como é que as pessoas que estão nos assistindo te encontram e compram esses pratos? É assim, eu tenho uma página no Facebook, uma fanpage e um grupo no Facebook chamado Foco e Sabor. É só colocar lá na procura Foco e Sabor que vai aparecer ali a empresa, né? Ou também, enfim, tem as redes sociais também que pode me achar, telefone, e-mail, para fazer contato comigo. Tu pode entregar a semana inteira para a pessoa de mão beijada. Claro, a gente chama de kit semanal, kit quinzenal, kit mensal. Olha aí, né? O melhor é que não tem desculpa, sabe? Não tem tempo de cozinhar, de preparar. O Pedro faz tudo isso pra gente, ó. Deixa tudo prontinho já. É só me chamar que eu vou. Não, e Pedro, melhor experiência do que alguém que passou por isso e que está agora do outro lado fazendo o prato pra gente, não tem, né? Claro, não buscar... A pessoa tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar também para ser ajudado. Agora, isso também é muito importante, assim, né, Pedro? Eu já falei outras vezes em outros vídeos, mas eu acho que tu construir essa rede
de pessoas que estão te apoiando, que estão do teu lado é muito importante, né, Pedro? Com certeza, com certeza. Porque eu acho que foi o que nem tu falou, é o que faz a gente atravessar os momentos mais difíceis de uma transformação de vida e de uma busca de vida saudável. É tu encontrar esse apoio, tu teve esse apoio maravilhoso da tua família, né? E a gente encontrou amigos lá dentro do Vigilantes do Peso que para mim pra não vida inteira, né? são amigos para vida. Pra vida inteira. Eu tô aqui com esse canal com a Dani, que a gente também começou, né, Dani? Então eu espero que vocês se motivem, pessoal, quem tá nos assistindo aí, para encontrar na gente, quando a gente tá aqui fazendo esses vídeos, esse apoio, esse suporte. O Pedro tá aí para ajudar. Contatem eles nas redes sociais, com a gente aqui, vem conversar, porque a gente já teve aí desse ladinho com as dificuldades, né? A gente não vem aqui só cantar as vitórias. Exatamente. Claro, a luta é diária. A luta é diária, todo dia, né? Porque é pra sempre, né, Pedro? Quem teve, eu tava com sempre. 115 quilos quando eu comecei, e não adianta, a qualquer momento eu posso me descuidar e voltar, sabe que é aquele jogo da vida, volte não sei quantas casas, e tudo Eu tenho que a uma gente palavra, não quer é voltar pra trás. eu tenho uma palavra assim, gente, que eu falo, eu sempre falo nas reuniões, né? Tu falou ali que eu tenho uma infinidade de gente para agradecer, até não vou nomear todos, senão vou ser injusto. Mas tem algumas pessoas especiais, assim, a minha esposa, a Cíntia, meu filho, não é a mesma orientadora, minha e da Mari, mas a Heloísa, que é a orientadora de Canoas, é uma pessoa assim que para mim foi sensacional na minha vida, porque ela me ajuda muito, né? Então, são várias pessoas. Então, para agradecer, assim, não quero ser injusto, né? Senão vou esquecer alguém, mas essas pessoas, a minha família... Mas isso é importante, né, Pedro? Porque assim, ó, eu e tu escolhemos ir pelo Vigilantes, né? Eu também criei um laço de amizade muito grande com a minha orientadora. Mas não importa o caminho que tu vai fazer, tu, Dani, tu também criou o mesmo laço com a tua Nutri, sabe? É tão importante, esse alguém que vai te acompanhar, né? Toda essa jornada, é bem importante ter uma relação boa. E nós criamos... Claro, não, é assim, ó. Claro, uma coisa também que não importa a forma que tu vai emagrecer, assim, uma forma saudável. Tem que ser uma forma saudável que tu vai ser sustentável. Mas independente se eu faço Vigilantes, a Mari faz Vigilantes, a Dani faz com Nutri, o importante é a gente ter essa visão de que se a gente está tendo hábitos de vida não saudáveis, a gente tem que pensar, bom, eu tenho que mudar. E comigo foi assim, o meu clique foi com 152 quilos. Não precisava ser tão extenso assim. Eu não nasci com 152 quilos. Eu fui adquirindo esse peso durante 6, 7 anos. Então, eu emagreci, engordei 5, depois foi 10, eu fui deixando. E tem uma palavra que resume bem assim o meu engorde, assim, sabe? A palavra que guiou a minha engorda foi a palavra azar. Tipo assim, ó, eu comi hoje azar, vou comer amanhã de novo azar. E aí eu ia deixando. E não dá, né? E cheguei onde eu cheguei, né? Hoje, se eu como assim, esse final de semana que eu comi a doce, assim, açúcar, né? Eu não tenho comida muito, não como mais, é muito raro eu comer açúcar. Então, assim, e não me faz nenhuma falta. Eu já penso, assim, que amanhã, a partir de amanhã, não dá mais. Não como mais nada de açúcar. Mais nada, porque tem que manter, né, gente? Como é que vai manter se a pessoa come hoje e azar, vão comer amanhã? Não dá, né? Exatamente. É como diz o Pedro. O de vez em quando não pode virar de vez em sempre, né? De vez em sempre, nem de vez em nunca. É verdade, porque tu vai deixando e é que, já que eu comi ontem, sabe uma coisa, eu vou comer de novo. Porque comer é bom, né, gente? Comer é bom. Mas eu fazia um prazer isso também, comi aqui, meio pote, ai, dane-se, o que é comer o outro metade do pote? E outra gente, coisa... É o azar, né? O azar. Outra coisa que me ajuda muito, assim... Por puro azar, né, Pedro? Puro azar. Quando eu tô muito louca... Agora eu não tenho mais. No começo foi mais difícil pra mim. No começo... Eu só tinha vontade de chorar, foi muito ruim o começo, foi muito ruim pra mim o começo. E o que me ajudava muito é eu procurar pessoas que estivessem passando pela mesma coisa. Cada vez que me dava um estopim da loucura, eu ia lá num grupo do WhatsApp que eu participo, que são de pessoas que estão fazendo a mesma coisa,
E aí eu olhava os pratos dos colegas, olhava o prato dos amigos, todo mundo. E daqui uns 5 minutos eu já tinha voltado pro eixo. E você? É o que a gente acaba encontrando no Vigilante, sabe, Dani? Porque o meu problema era a disciplina. O que me fez ir pro Vigilantes, Pedro, foi porque eu já tinha feito antes, eu já queria fazer, mas eu não estava me achando assim, com Nutri, com coisa, não estava conseguindo manter o ritmo. Eu começava motivada e depois eu perdia a motivação, que nem tu falou, é tudo por azar, sabe? Ah, é azar, não tá dando certo mesmo. E aí, o fato de eu ter um encontro regular toda semana, e lá é um lugar que tá todo mundo no mesmo barco, como ele falou, sabe? E não é só lá, sabe, Dani? Aqui no canal a gente espera que as pessoas encontrem isso, que elas entendam que a gente é no mesmo barco, entendeu? Que podem falar sinceramente com a gente. Que sim, tem dias que a gente acorda de mau humor, que a gente tá querendo e chora. Eu já chorei vendo televisão, o cara comeu uma pizza e eu chorava, sabe? Coisa de criança, né? Mas a gente se identifica muito, né? A gente se identifica, mas isso passa, né, Pedro? E tu aprende a ficar tão feliz e bem contigo mesmo quando tu consegue ter os resultados, que chega uma hora que não importa mais se os outros estão fazendo porcaria com a vida deles, né? Claro, exatamente. A gente vai fazer com a nossa. Eu demorei, eu vou te falar assim, mesmo eu tendo emagrecido no primeiro ano 53 quilos, eu fui me dar conta que eu tava diferente mesmo. Parece estranho assim, mas foi bem forte isso. Eu comecei a ver, cara, eu tô mudando o ano passado, fim do ano passado. Tipo assim, isso aí é material até pra gente fazer outro vídeo, porque a memória corporal, sim, o cérebro demora pra perceber, né? Muito, tá? Muito. Parece que a gente olha no espelho, a gente foca só no rostinho, né? Ele não entende o que tá acontecendo, assim, o cérebro. Ele tem... Demora pra tu assimilar. E ele tem a memória do gordo, né? Sim, é impressionante. Com certeza. Como eu falei antes, eu tenho vontades de quando eu tinha 150 quilos. Ainda tem. Complicado. Gente, então, vamos nos focar, conversar uns com os outros, ter paciência, demorado mesmo, procurar lugares que nos ajudem. Contem pro que precisar. Pedro, a tua história é incrível e eu acho que a melhor parte é estar te recebendo aqui, tá vendo? Tu nos inspira também a querer ajudar outras pessoas. Não, eu também busco nas pessoas ajuda assim sempre, e ver o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. É muito legal. Que bom. E depender de mim, assim, se vocês precisarem de mim sempre, é só me chamar. Rede social, é só me chamar. Passa ela entrega para os Estados Unidos, Pedroca. Manda por FedEx. É só acondicione e mando. Tá certo, mas olha, gente, obrigado por tudo, vocês aí mesmo. Olha, a gente procura passar a nossa experiência, que foi, e graças a Deus, assim, eu tive problema de vaidade quanto ao emagrecimento. Tu emagreceu 70 quilos, mas assim, eu tô levando uma vida hoje onde eu consigo respirar, onde eu consigo fazer coisas que eu não fazia. Mas então eu quero ajudar as pessoas, entendeu? Então, nossa, eu não tenho nenhuma vaidade. Pessoa vocês não estão sozinhos. Contem com a gente. Junto, gente. Todo mundo me adiciona lá, Pedro Luiz Silveira, Fox Sabor. Pedro, vamos botar aqui embaixo. Tu manda pra gente os teus contatos. A gente vai botar embaixo do vídeo ali, tem o descritivo. Tá. Pessoal, cliquem ali que vai estar todos os contatos do Pedro. Como achar o Pedro. Gente, isso aí, boa noite. Gente, de mim, amei o papo de hoje. Também. Um beijo. Pedro, coraçãozinho para vocês. Pedro, muito obrigada. Muito obrigada. Tem um coraçãozinho aí na sua tela, Pedro, se tu quiser. Aí, cliquei já. Isso aí. Que legal, Pedro. Gente, até a próxima. Então tá, gente. Um beijo. Até a próxima. Obrigada a todos. Bye, bye. Qualquer coisa é só chamar.